Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Crianças podem ir para a sua sala e todos nós agora estamos aí no nosso novo horário, 19h30, graças a Deus você conseguiu chegar, que bênção! E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 37, que a gente vai ler apenas o verso 4. Salmo 37, verso 4. Hoje a gente quer fazer uma pergunta que às vezes a gente não diz, mas pensa. E se a gente pensa, essa pergunta está aí, ela precisa de resposta. E a pergunta é: por que é que aconteceu comigo? Por que é que aconteceu comigo? Mas a gente vai primeiro ler o Salmo 37, verso 4, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você pode ler comigo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra, ela esclarece. E hoje, Deus, nós podemos trazer diante do Senhor qualquer parte escura da nossa vida, qualquer tribulação, qualquer dúvida, qualquer que seja a demanda, a tua palavra tem a resposta. E nós queremos nos expor à tua palavra. Ó Deus, está diante da palavra do Senhor, ouvir e dar ouvidos à palavra do Senhor. Nos ensine nessa noite, Senhor, com essa grande e maravilhosa misericórdia que o Senhor tem, por esse Espírito poderoso, maravilhoso, todo-poderoso, Espírito de Deus, que nós sejamos guiados no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Restauração é o nosso tema geral. Estamos aí em um ano de restauração, e restauração tem muitos aspectos. Nós precisamos ser restaurados na nossa alma. E a pergunta está aí: o que é que aconteceu comigo? E nós lemos esse versículo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Um versículo que as pessoas sabem de cor, né? Esse a maioria conhece, esse ninguém esquece. Quem vai esquecer de um texto desse? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas eu conheci um pastor, ele já era um pastor idoso, e na ocasião ele tinha mais de 65 anos, com certeza, já faz um bom tempo que eu tive essa conversa com ele. E ele estava um dia no gabinete pastoral e uma adolescente pediu para conversar com ele. E ela falou para ele assim: pastor, eu tenho uma dúvida nesse texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é verdade, pastor? E o pastor disse: é, meu irmão. Essa é a palavra do nosso Deus. O Senhor Deus, Ele diz isso mesmo. E ela disse assim para ele: o pastor, o meu desejo é ficar com o Senhor. O Senhor, Deus vai realizar o meu desejo? Você está chocado, mas é chocante mesmo. Chocante por todos os aspectos, né? E eu pensei, como uma pergunta assim vem lá das profundas dos infernos, né? Porque a situação, quanto era diabólica a situação. Um pastor já idoso, uma adolescente, fazer uma pergunta, parecia o diabo, né? Foi assim que Deus disse? Não comerás de todo. Chega para Jesus e fala: porque está escrito, e Jesus tem que dizer: mas também está escrito. Como que às vezes nós confundimos tanto as coisas, irmãos? A gente às vezes lê textos da Bíblia e parece que queremos fazer uma interpretação que conduza para aquilo que a gente quer, deseja, etc. Porque às vezes a gente está tão confuso a ponto de pecar contra Deus, usando as promessas de Deus contra o próprio Deus.
E nós precisamos lembrar que é a Bíblia que explica a própria Bíblia. Você quer entender a Bíblia? Você tem procurado compreender a Bíblia? Isso aqui é um princípio fundamental para quem quer entender a Bíblia. Um texto menos claro, ele é explicado por outros textos mais claros. Um texto que te traz alguma informação, mas não traz toda a informação, vai ter as informações que você precisa, que são necessárias para a sua vida, explicadas por outros textos da Escritura. E seria bem simples compreender que não é essa maneira de entender. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bem, então vou na igreja, Deus faz tudo o que eu quero. Se eu estou orando, se eu estou buscando a Deus, se eu estou sendo sincero nisso, se é verdade que eu tenho entregado a minha vida a Cristo, automaticamente aquilo que eu desejar também fica assim da contrapartida de Deus. Então Deus também vai realizar os desejos do meu coração. E aí eu disse a você que se você quer entender a Bíblia, você tem que ler a Bíblia toda, tem que compreender o quanto mais de ensinamento tem. Por exemplo, só, sem citar muita coisa, só trazendo aqui 1 João 5,14, que diz o seguinte: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Vontade de quem? Vontade de Deus. Ele nos ouve. Então não é os desejos do meu coração, então não é tudo que eu desejar. Vamos compreender, se por um lado Deus está dizendo que Ele deseja, que Ele quer mesmo, que ele quer te abençoar, é assim que a gente percebe esse texto, esse primeiro texto aqui, que Deus sim, Ele tem prazer em abençoar. No entanto, Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser o Senhor. E aí, esse texto aqui já logo refuta essa ideia torta de que Deus vai fazer tudo o que eu quiser. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O coração do homem é enganoso. Você precisa desconfiar de você mesmo, desconfiar do que você está pensando, desconfiar do que você está sentindo, desconfiar do que você está achando, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Depois da queda, o coração ficou enganoso. Nós presumimos, às vezes, que Deus é assim, parecido com a gente, que Ele pensa e deseja as mesmas coisas que a gente. Mas a verdade é que Isaías 55:9 diz: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez você presuma, talvez alguém possa pensar que o principal desejo de Deus é satisfazer todos os desejos e as necessidades dos seus filhos. Mas Lucas 4:8 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Porque um Deus que está pronto a satisfazer todas as vontades de alguém não é Deus. Porque a posição de adoração é daqui para cima, irmão, não é de lá para cá. Não é Deus que faz tudo o que eu quero, satisfaz todas as minhas vontades. Aliás, nós que somos pais, sabemos que isso é receita para estragar um filho, fazer tudo que ele quer, dar a ele tudo que ele pede. E tem um princípio muito simples para a gente não dar tudo que o filho pede. O filho não sabe o que está pedindo muitas vezes. Ele pensa que sabe, mas ele não sabe. Às vezes a gente tem a ideia de que se Deus satisfizer, isso é uma mentalidade infantil mesmo, sabe? De criança, de pessoa imatura na fé. Às vezes a gente tem a ideia de que se Deus satisfizer todas as nossas vontades, todos os nossos caprichos, as nossas vidas vão se tornar mais confortáveis. É um problema de gente que não amadureceu muito. Quem é menos maduro já pensa que sabe o que deve pedir. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz, Deus diz que você não sabe orar, mas o Espírito de Deus
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se o Espírito de Deus estivesse lá meio que filtrando, né? Não é bem isso não, pai. Você sabe, né? É criança. Mas o que ele está precisando mesmo é aquilo. Não é isso que ele falou. Nós não sabemos orar como convém. Não quer dizer que nós não estamos sendo cuidados, porque o próprio Espírito Santo faz esse papel de intercessor. Também Jesus Cristo é nosso intercessor. Olha quanta intercessão há a nosso favor. E é você achar que você sabe, isso que eu estou falando. Desconfie do que você acha que é o melhor para você. Porque Provérbios 16, 25 diz que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Às vezes você pode estar vivendo uma situação e você diz: olha, eu sei o que precisa acontecer aqui, precisa mudar isso e aquilo. Se isso e aquilo mudar, fica jóia, a minha vida vai ser melhor. Mas você muitas vezes não sabe. Por quê? Porque o caminho que às vezes está parecendo direito para você pode ser um caminho de morte. E graças a Deus você tem um Pai Celeste, um Pai que sabe dizer sim e não no momento adequado. Mas a nossa sociedade, o mundo no qual nós vivemos, ele não nos ensina a fazer diferença entre desejo e necessidade. O mundo onde nós vivemos diz assim: se você deseja é porque é necessário. Se você tem um desejo, você tem que satisfazer. Você tem que procurar o meio de satisfazer. O que importa é ser feliz. A gente veio ao mundo para ser feliz. Então, a felicidade é o máximo. E é isso que você tem que buscar. E haja o que houver, esse é o propósito. Mas será mesmo que esse é o propósito? Se o propósito mais alto de todos fosse a felicidade e a ausência de sofrimento absoluta, não faria sentido o próprio Senhor Jesus ter assumido a postura de servo sofredor por nossa causa. O Senhor Jesus assumiu o sofrimento por um motivo maior do que o sofrimento. O sofrimento não é necessariamente um mal, quando nós sabemos que há um Deus que governa todas as coisas e que tem planos e propósitos e que age dessa forma. Então, eu coloquei essas primeiras questões aí porque eu sei que talvez o que você vai dizer, e é justo se você fizer esse questionamento, você vai dizer assim: mas pastor, e quando as necessidades justas de alguém não são atendidas? E quando nós sofremos perdas injustas? E quando nós somos feridos ou nós sofremos injustamente? Porque a primeira parte que eu falei aqui foi sobre maturidade e imaturidade. São pessoas que às vezes estão reclamando, estão brigando com Deus por causa de caprichos, porque pedem a Deus coisas achando que não, mas o Senhor diz que bater e abrir se usar. Eu bati na porta dele, ele dava, não abriu. Pedi, dar-se usar. Fui lá dentro, exercitei minha fé, entrei lá na agência e falei: não, cara, me dá a chave, em nome de Jesus. Ele não me deu. Tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. Inclusive, não é você que está errado, você só é criança na fé. Mas você vai crescer ainda, irmão. A hora que você crescer um pouquinho, você vai tomar atento de que Deus não está aqui para fazer os seus caprichos. Talvez você vai pegar uma birra primeiro, vai fazer aquela ceninha que criança faz, mas um corinho, um corozinho, uma varinha de Deus, é por certo você. Então o primeiro ponto é aquela imaturidade, você achar que Deus tem que fazer tudo que você quiser e está aí reclamando, porque afinal de contas tem tanto tempo que você serve a Deus, mas ainda não adquiriu aquilo que você achava que você merecia e devia ter, e sendo que Deus às vezes está te livrando de um problema sério, que você nem sabe como a sua vida ia ser destruída, quem sabe, se você tivesse aquilo. Eu lembro de um pastor aqui e um diácono nessa igreja há muitos anos atrás, e esse diácono virou para o pastor, que há muitos anos atrás, eu era adolescente aqui ainda, gente, tinha 20 e poucos anos aqui nessa igreja, e o diácono falou: pastor, queria tanto ter um barco, podia me dar um barco, pastor, e se eu tivesse um barco? Bom, aí o pastor perguntou: o que você ia fazer, irmão, se você tivesse... todo fim de semana eu estava pescando. Aí ele falou: mas então a resposta é fácil,
Saber por que Deus não te deu barca ainda, né, irmão? Está fácil. Imaturidade. Agora, e quando é uma questão justa? Porque de fato nós servimos a Deus e às vezes nós temos demandas justas, necessidades reais. E quando a moça, o rapaz estão aí fiéis ao Senhor e já vai passando a idade, ficando mais velhos e falando: olha, eu tenho me guardado conforme diz a palavra de Deus, e eu vou me entregar apenas à minha esposa ou ao meu marido, mas não aparece essa esposa e esse marido, porque homem e mulher está cheio no mundo, mas a Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Alguém que espera pela benevolência do Senhor, mas ainda não alcançou. E aí? E quando outras necessidades, eu podia ficar aqui citando várias necessidades ou realidades, porque Deus nos fez, irmãos, e nos deu, por exemplo, te deu uma criatividade. Você é uma pessoa criativa, um artista, tem capacidade, mas não encontra meios de desenvolver, e está lá confinado a uma situação. Há muitas demandas que seriam consideradas justas diante do Senhor, mas o Senhor às vezes não permite. E pior ainda, e quando nos é tirado algo, arrancado algo de nós, sem que a gente tivesse dado causa para aquilo, e de repente você sofre uma perda tremenda, irreparável, insubstituível. Por que aconteceu comigo? Por que nós sofremos perdas injustas? Por que nós somos feridos injustamente? E é bom a gente ler a Bíblia, e a gente vê, a Bíblia não é um livro de heróis, a Bíblia é um livro de pessoas como eu e você. Aquela pessoa que você mais admira na Bíblia era um comedor de feijão igualzinho você. E o Salmo 73 mostra, nos versos 13 e 14, um crente, crente, cheio do Espírito Santo, é escritor de Salmo, está escrevendo até para a Bíblia, um sujeito de Deus, né? Uma pessoa que está escrevendo Bíblia, não é? Pois é, mas ele está revelando aqui algo duro. Ele está dizendo aqui nos versos 13 e 14 o seguinte: com efeito, ou seja, de verdade, é isso mesmo que eu vou dizer. E ele diz assim: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se você ler o Salmo 73 todo, você vai ver um sujeito decepcionado com Deus, decepcionado por estar vivendo em santidade. Ele diz assim: olha, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho feito a vontade de Deus, mas eu vou dizer para você, os ímpios estão melhor do que eu. A mim não têm sido dadas as bênçãos que muitas vezes eu encontro na vida de gente ímpia e perversa. Eles estão se dando bem, estão saudáveis, às vezes eu estou doente. Eles estão prosperando e eu estou passando aqui uma magrela tremenda. Eles estão indo de vento em popa, passa lá nas provas, dos concursos, e eu estou aqui ralando e não passo. Eu vou lá e levo o meu currículo, sou uma pessoa honesta, vê um sujeito desonesto e ele consegue a vaga, eu não consigo. Essa tem sido a minha vida. E o salmista diz: inútil, foi inútil, com efeito, tem sido inútil para mim. Por quê? Porque Deus não tem me favorecido. Servir a Deus não traz benefício nenhum. Eu estou frustrado com Deus. E é verdade que crentes passam por dias em que parece que servir a Deus não faz sentido. Todos os crentes, todo mundo que é crente, tem um dia que você fala assim: o que eu estou fazendo? Por quê? Porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu sirvo a Deus, mais os problemas vêm. Eu estou aqui nessa luta. São tentações no nosso coração, irmão. E eu estou falando de crente. Eu tanto estou falando de crente que passa, como mostrei um crente que Deus usou até para escrever Bíblia, passando por essa aflição. Por que é que o homem natural questiona o sofrimento? Aqui eu quero raciocinar um pouco com você, para que você possa entender, junto comigo, o
que se passa na nossa mente, o que se passa na nossa cabeça, por que é que nós questionamos tanto? Por que é que nós questionamos? Como é que funciona? Veja bem, você está em sofrimento hoje. O sofrimento hoje diz que eu posso esperar mais sofrimento no futuro. Se eu estou sofrendo hoje, pode ser que amanhã eu sofra de novo, ou que eu sofra até mais. Isso é um raciocínio lógico. Se eu não conseguir evitar antes, o problema. E se eu não conseguir evitar hoje, o problema. Provavelmente eu não vou conseguir evitar no futuro. Então eu não sofro hoje só pelo que me aconteceu até aqui, mas porque eu me sinto desamparado por Deus quanto ao meu futuro. É esse o peso. Quando alguém chega nesse ponto, ele sente que ele está desamparado por Deus, porque ele diz: olha, como diz o salmista lá, foi inútil eu servir a Deus, porque eu tenho servido a Deus com fidelidade, mas os problemas vêm e eles às vezes acampam aqui na minha casa. Eu estou passando por uma enfermidade, eu estou passando por uma luta com meu marido, eu estou passando por uma luta com meu filho. Criei essa menina na presença do Senhor, olha o que ela está fazendo, olha o que ela está vivendo. Então isso é chocante. Por quê? Porque não é só o sofrimento até ali, é olhar para frente e pensar, vai ser igual ou pior. É esse o sentimento de desamparo que o salmista chega e diz assim: ah, Deus. Ele nem está falando muito para Deus, né? Ele está falando para a galera assim: ó, inútil, foi inútil tudo isso. E esse é o real sofrimento, o sentimento de desamparo. E se Deus me desamparou, eu não posso confiar realmente nele. É o que a pessoa pensa. Não vale a pena falar com ele, não vale a pena louvar a ele, não vale a pena buscar a ele. Mas é um crente. E ser crente, irmão, é um negócio que não é da nossa conta. Ser crente é algo que é da conta de Deus, porque é Deus quem converte o coração. Então, o sujeito é crente e ele fica no dilema, mas ele não sai da presença de Deus, ele fica emburrado com Deus, briga com Deus, mas ele não consegue simplesmente falar assim: ah, é besteira, porque Deus não existe mesmo, vou só cuidar da minha vida. Não, ele não consegue não crer em Deus. Ele sabe, mas ele está em luta com esse pensamento. E aí a pergunta é: por que, se nós somos crentes, por que às vezes nós vacilamos assim? A gente é crente de verdade? Porque às vezes, até por desconhecimento da palavra, uma pessoa que entra em luta assim, começa até a achar que ele não é crente. Eu não devo ser crente. Eu pensei que eu era crente, mas eu não sou crente, porque eu não estou conseguindo resistir a esses pensamentos. Eu estou bravo mesmo, eu estou chateado mesmo, eu estou triste mesmo, eu estou aqui de luto, a perda é de verdade. Por que nós vacilamos assim? Que conflito é que existe dentro de nós? Então eu preciso explicar para você como é que nós funcionamos. Você sabe que a gente é como se fosse assim, um tanto quanto uma máquina também, né? A gente tem funções, né? Claro que dizer que a gente é uma máquina é uma péssima comparação, porque a gente não tem muito mais do que isso. Nós somos imagens e semelhanças de Deus. Mas só para explicação, a gente tem um funcionamento, uma maneira como a gente funciona, como funciona nosso raciocínio, a nossa mente. E Deus nos criou, e Ele criou todas as pessoas no mundo para viver com base na fé. E eu vou dizer para você que todas as pessoas têm fé. Vou explicar para você que tipo de fé, como é que funciona essa fé. Mas todas as pessoas, elas têm fé. O que eu acredito, raciocina comigo aqui, o que eu acredito regula ou controla o que eu espero do futuro e o que eu faço com o meu presente. Vamos voltar lá na frustração. O que eu acredito me move no presente, para as minhas atitudes no presente,
e em relação ao meu futuro. O reverendo Vadislau Gomes, ele tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim que a fé habita. Como assim? Ela mora, ela tem uma casinha, ela mora dentro de uma casinha, ela mora em algum lugar. A fé que você tem, ela habita em algum lugar. E é a fé que vai gerar a esperança. E a esperança que vai gerar as suas atitudes. Olha aqui comigo. Conforme eu acredito, eu espero. Conforme eu espero, eu ajo. Eu tomo atitude, concorda? Eu acredito. Aí está lá esse sujeito do Salmo 73. Inútil tem sido servir ao Senhor. A fé dele, o que ele acredita é que é inútil servir ao Senhor. Quando ele pensa no futuro, o que ele pensa? O que ele imagina no futuro? Vou sofrer mais. E como ele vai sofrer mais no futuro, o que ele faz no presente? Primeiro ele começa a reclamar. É inútil. Ele começa a dar asas, a liberar a língua para reclamar, para xingar, para falar mal, se não for com a boca é com a mente, reclamando. Agora, a fé, quando eu tenho uma visão, quando eu creio em Deus e nos projetos e propósitos de Deus, o que eu penso de futuro? A gente vai chegar lá ainda. Mas olha só, 1 Coríntios 13 diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Então fé, esperança e amor. Aqui diz que todos os atos devem ser feitos, todos os atos devem ser feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16, 14. O amor é atitude. Essas pecinhas vão todas encaixar daqui a pouco na sua cabeça, tá? Fé. A fé gera a esperança gera a sua atitude. Fé, esperança e amor. Diz a palavra de Deus que essas três coisas nunca vão deixar de existir. Elas sempre existiram, elas sempre vão existir. E aí, o que acontece? A nossa crise, a crise que você está vivendo, vamos pensar aqui nas suas decepções e frustrações, naquilo que leva você a reclamar de Deus, mesmo que não seja abrindo a boca, mas assim, fazendo assim, uma guerrinha com Deus. Para de orar, para de ir na igreja, para de conversar sobre Deus, vai fazer outras coisas da vida. O que é que está acontecendo nesse momento com essa frustração aí? É o tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nas circunstâncias. A gente cantou aqui, né? Não olhe as circunstâncias, não. Mas é isso que acontece. Quando isso acontece, quando eu tiro os olhos de Deus e coloco nas circunstâncias, olha só, olha aqui para mim. Eu tiro os olhos de Deus e eu coloco nas circunstâncias. Então eu começo a ver Deus através das circunstâncias. Aqui estão as circunstâncias, tá bom? Lá está Deus. Eu estou olhando para Deus, e aí quando eu baixo os olhos de Deus e olho com as circunstâncias, esses óculos é que vão me mostrar alguma coisa a respeito de Deus. Estava com uma amiga num lugar um dia, e ela distraidamente olhou para as nuvens e disse assim: olha, as nuvens tão bonitas hoje, né? Que cor interessante, aquela nuvem ali meio rosa. Aí eu olhei: que nuvem rosa? Ali, ó. Mas a nuvem está branca. Não será por causa desses óculos escuros que você está usando? Ela: é mesmo! Quando você tira os olhos de Deus e olha para a circunstância se torna como um filtro, e você vê Deus através da circunstância. A circunstância é horrível. Como é que você vê Deus? Horrível. Eu vou dar um exemplo aqui claro de quando isso aconteceu na Bíblia. Pedro estava
no barco com os discípulos. Quando? Teve ido no barco muitas vezes. Naquele momento em que Jesus ficou lá despedindo as multidões, depois que ele tinha multiplicado pães e peixes, e ele diz para Pedro, para os outros discípulos: passem para outra margem, eu vou depois. E eles vão. Aí Jesus foi orar, e de lá de onde Jesus estava orando, ele viu os discípulos em dificuldade, porque o mar agitou, veio uma tempestade, ele viu os discípulos em dificuldade. Então Jesus resolve descer e ir a pé, andando sobre as águas até o barco. Aí pensa, os marinheiros estavam lá, e o mar agitado, eles estão lá com medo de o barco afundar, porque a coisa era séria, tanto que Jesus viu que eles estavam em dificuldades e foi lá. E aí lá vem um sujeito andando sobre as águas. Quem que lá vem, Roberto? Pode ser a morte, né? Qualquer coisa que você já viu alguém andando sobre as águas, você está lá no aperto, aquela situação terrível, lá vem alguém andando sobre as águas, vocês só fizeram gritar, começaram a gritar, e Jesus fala: não temas, sou eu, calma. E aí Pedro diz: já que és tu, Senhor, deixa que eu vá ter contigo. E ele diz: vem. E Jesus então sai andando sobre as águas. Jesus não, o Pedro, né? Sai andando sobre as águas, ele vai na direção de Jesus. Mas diz a Bíblia que ele, depois de ter andado um pouco, ele, olhando a força do vento, e enfim, fazendo uma análise da situação onde ele estava, a circunstância que ele estava, ele afundou, porque pensou: isso é impossível, o que eu estou fazendo aqui? Como é possível? Eu não posso andar sobre as águas, nunca andei, nem posso, quem sou eu para andar? Ele não duvidou, ele não achou que Jesus ia afundar, ele achou que ele ia afundar, tanto é que ele afundou. E o Senhor Jesus foi lá, catou ele e falou: homem de pouca fé, por que você duvidou? Então o que é o correto a fazer? Seria colocar os olhos primeiramente em Deus, para que você possa ver as circunstâncias através do filtro de Deus. Quando você olha para Deus, você vê as circunstâncias ficam pequenininhas. Quando você vê através das circunstâncias, você vê Deus, quem fica pequeno é Deus, a circunstância fica grande. No momento em que você acha que a circunstância é maior, a sua fé que estava em Deus, ela é deslocada e é colocada em outro lugar. Pedro tirou a fé de Jesus e colocou em si mesmo. Por exemplo, quando foi mesmo que eu aprendi a andar sobre as águas? Nunca. Quem já me ensinou? Ninguém. Eu tenho poder para andar sobre as águas? Não. Fudou. Então, por que duvidaste? É a pergunta de Jesus. Então, dúvida versus fé. Olha só, a Bíblia revela que Jesus estava vendo os discípulos, que ele veio com a intenção de tomar a dianteira, que ele permitiu ao discípulo viver o milagre no meio do caos. E o problema não estava com Jesus, mas estava com quem? Com o discípulo. O que eu preciso ver em Deus nos dias de tempestade? O que eu preciso ver em Deus? Eu preciso ver que a onisciência de Deus é a nossa segurança. Quando eu creio em Deus, quando eu coloco a minha fé em Deus, eu preciso lembrar quem Ele é. Eu preciso saber que Ele sabe todas as coisas. Onisciência é saber todas as coisas. E que tem muitas coisas que nós não sabemos. Você está se questionando por que é que você está vivendo esse problema? Por que que você não alcançou aquilo que você imaginava? Você não alcançou a bênção? Você não alcançou aquilo que você imaginava que era uma bênção? Você precisa se lembrar que é natural que nós não saibamos muitas coisas, mas Ele sabe. Quando nós colocamos os nossos olhos no aqui e no agora, ou seja, naquilo que é temporal, a gente negligencia o que está sendo realizado no reino, que é muito maior do que a sua história particular. A sua história, nós já falamos sobre isso aqui, a sua história não é só a historinha do José, filho da Maricota, e
o seu Bartolomeu, que nasceu lá no interior, lá em Barbacena, e que a sua história não é essa pequenininha história. A história de um crente é descrita na palavra de Deus, no Salmo 139, dizendo que o Senhor Deus, antes, quando nós ainda éramos substância informe, ou seja, não tínhamos nem forma, o Senhor Deus estava lá, tecendo a nós mesmos, dentro do ventre da nossa mãe. E ali no Salmo 139 diz que cada um dos nossos dias foi escrito e determinado quando nenhum deles havia. O Senhor Deus, Ele quis você. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, essa que é a parte interessante aqui. Os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Então, se tem alguma coisa que Deus sabe, é absolutamente tudo a seu respeito, muito antes de que você viesse ao mundo, porque Ele projetou você. Ele não projetou só até o nascimento e depois foi saber o que dá. Isso aí é eu e a Priscila fazendo planos de que filho, quando a gente vai ter filho e tal. Mais ou menos a gente planejou e teve e tal. Depois que nasceu a gente fala assim, o que vai ser, né? Vamos lutar. Mas a gente não sabe o que vai ser. Agora Deus é muito diferente, porque Deus Ele nos fez com o seu poder, e Deus sabe. Se você está em crise porque você não sabe, não entra em crise, você não é Deus. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que acontece, meu irmão, é que mesmo que você passe por sofrimento, e se você tiver uma enfermidade de nascença, e aí onde está Deus? E aí se você tem uma luta, mas eu tive câncer, não, eu tinha 20 anos, tive câncer, e aí? Foi um acidente? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, os problemas e os desafios pelos quais você passa, eles também estão nos planos de Deus. E é que o plano de Deus é eterno. Ele não é um plano de 5 minutos, ele não é um plano de meia hora, ele não é um plano de 15 anos, de 30 anos, isso é coisa pouca, é nada diante da eternidade. Deus está cumprindo o propósito dele na sua vida, e é maravilhoso. A nossa leve e momentânea tribulação, como é que vai chamar de leve e momentânea tribulação? Sofrimentos pesadíssimos pelos quais as pessoas passam, a perda de um ente querido, doenças, problemas mentais, ter um filho especial, você fala, vou ter que me dedicar a esse filho a vida inteira porque ele é especial. E aí, como chamar isso de leve e momentânea tribulação? Pois do ponto de vista da eternidade é leve e momentânea tribulação, porque não há absolutamente nada pelo qual nós venhamos a passar aqui que supere. A Bíblia diz aqui, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que essa carne aqui se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, inclusive se renova na tribulação. É maravilhoso encontrar com um crente que está com os olhos em Jesus no dia da tribulação, porque a gente vai para consolar e a gente é consolado. Eu já vivi isso muitas vezes, de procurar alguém que eu sei que estava passando, eu sabia que estava passando por uma profunda tribulação, um problema tremendo, e chegar lá e falar, eu preciso levar uma palavra para essa pessoa, e chegar lá e fui eu que recebi uma palavra, fui eu que fui edificado, porque ele estava com os olhos como os olhos de Estevão no meio das pedradas. Enquanto apedrejavam Estevão, ele via o Senhor, e ele não está prestando atenção nas pedradas, ele diz, eu vejo o Filho do Homem de pé ao lado do trono de Deus. E é porque eu vejo o Filho do Homem de pé ao lado do trono de Deus que eu posso orar, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
e adormecer. Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem comparação. Então comece a fazer como o apóstolo Paulo: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então agora muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas deficiências, nas minhas lutas, porque eu sei que o Senhor é quem completa todas as coisas. A falta material que eu tenho, a falta de alguma coisa até justa que eu poderia querer, ela sempre é suprida pela presença magnífica e a esperança eterna que eu tenho pela fé. Eu tenho a minha fé firmada, ela habita em Cristo Jesus. Eu consigo ver o meu futuro glorioso, então eu não sou mais atingido. As pedras podem estar comendo solta, mas eu já estou puxando a minha palha, já estou deitando e dormindo. Ninguém vai tirar o meu sono, ninguém vai tirar o meu sono. Eu vou adormecer na presença do Senhor. O que a gente precisa ver em Deus no dia da tempestade? Nós precisamos ver que o caráter de Deus é a nossa segurança. O caráter de Deus não é o poder de Deus. Há muita gente falando sobre o poder de Deus. O diabo podia pregar muito sobre o poder de Deus, porque ele conhece, ele sabe o tanto que é o poder de Deus, qual é o poder de Deus, mas ele não obedece. Eu estou falando do caráter de Deus, de quem Deus é em essência. E Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, e não há nenhum tipo de mal ou maldade nele. Deus é cheio de compaixão, e Ele não traz de boa vontade aflição ou tristeza para a vida de ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus, o caráter dele é perfeito, Deus é bom. E Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o livro já chama Lamentações, irmão. É o tipo do livro do revoltado, né? É o livro do sofredor. Quer ler sobre sofrimento? Sabe o que estava acontecendo aqui? Pior do que a Ucrânia. Pior do que a Ucrânia. O que aconteceu com a barbárie que aconteceu, que Jeremias profetizava e ele viu acontecer, era pior. E aí ele diz assim, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 31 em diante, diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse é o caráter de Deus. Você está sofrendo? Acha que Deus está de costas? Não. Não há nenhum sofrimento na vida do crente que não tenha propósito. E Deus não traz sofrimento de bom grado, mas às vezes o sofrimento amadurece a gente. Eu lembro que eu era criança e eu estava naquela fase que eu queria ainda ser carregado, mas já não era mais tempo de eu ser carregado. Sabe aquela, toda hora levantar a mão e eu lembro que não era bom andar com meu pai andava depressa, e ele já não estava me carregando mais na subida do morro, e às vezes a gente chegando em casa, e eu ficava: pai, vamos pelo menos sentar aqui um pouco, para descansar, e ele: não, meu filho, vamos, você dá conta, vamos. Hoje em dia, até hoje eu ando bem. Olha, pergunta minhas filhas para você ver. Eu ando, subo, morro, não tem esse negócio, vou e tal. Mas eu amadureci assim. Agora, quem é criado só levado no carro, se for na esquina tem que ir no carro, é diferente. O sofrimento, eu chorava. Não, pai, espera o meu pai ir embora. Meu pai ir embora. Vem, vamos logo, vamos. E meu pai está me abandonando, achando, mas eu sei que meu pai é bom, mas ele está fazendo maldade comigo. Por que ele está fazendo maldade comigo? Maturidade, meu pai estava me
ensinando, meu filho, a vida não é fácil. Se eu fizer ela ficar muito fofinha para você, quando eu não estiver perto de você, você não vai dar conta da vida. Você tem que aprender a dar conta da vida, meu filho. Não, eu estou te vendo, mas vão comigo. Às vezes Deus permite, irmão, Ele coloca certos desafios e sofrimentos na nossa vida, mas você tem que se lembrar do caráter. Quem é esse Pai? Ele diz assim, a palavra dele diz: o Senhor não rejeitará para sempre, não vai durar eternamente a sua luta, porque mesmo que a sua luta te levar à morte aqui, é o início de um novo tempo na eternidade, na presença do Senhor. Aquele tempo que o apóstolo Paulo sonhava com ele, dizia: agora eu vejo como por espelho, mas então verei face a face. Aquilo que quando ele está ameaçado de morte, você, eu já não sei o que é melhor, eu aqui estou dividido, porque morrer ia ser até legal agora, que eu ia para a presença do Senhor, mas tem tanto trabalho para fazer aqui, evangelização, acho que eu vou ficando mais um pouco. Desejo de estar com o Senhor. Irmão, quando você conhece, entende o que é a eternidade, quem é Deus, qual o propósito eterno de Deus, a história eterna que você tem com Deus, as coisas começam a ficar nas suas devidas proporções, os problemas começam a diminuir. São problemas, é igual Jesus falou: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, isso, aquilo, por amor de mim, campos, tudo mais, que não receba o cêntuplo nessa vida, com perseguições. Com perseguições, porque o caminho é estreito, lembra, né? Não vai enlarguecer o caminho, mas é isso. Então eu preciso me lembrar do caráter de Deus. E ainda, eu preciso ter muita clareza no meio do sofrimento de qual é o propósito de Deus, porque o propósito de Deus, e Deus é um Deus de propósitos, o propósito de Deus me traz segurança. E aqui eu quero deixar claro para você qual é o propósito maior do sofrimento que Deus permite na sua vida e na minha vida, que todos nós temos. Qual é o propósito? Deus está fazendo uma obra na sua vida, e o propósito dele é fazer de você uma pessoa semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus fez Adão e Eva, o Senhor Deus disse: é muito bom. É muito bom. Por que é muito bom? Além de todas essas coisas assim, tão diferenciadas que o ser humano tem em relação aos outros seres vivos, né? Inteligência, essa capacidade para ver, identificar o belo, capacidade de fazer reflexão, de construir, tudo que o ser humano é assim, que não dá para comparar com outros seres. Ele é imagem e semelhança de Deus, de uma forma muito mais profunda, que não dá tempo assim, nem de eu tentar explicar agora, se é que eu conseguiria explicar com toda a profundidade o que significa ser imagem e semelhança de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: Deus é santo. Fomos criados à imagem de Deus em santidade. Adão, antes do pecado, era santo diante do Senhor. Você sabe quando que a terra viu outra pessoa como Adão e Eva antes do pecado? Quando se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo, o segundo Adão. A Bíblia diz: Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Quando as pessoas viam Jesus, eles ficavam maravilhados, os demônios ficavam desesperados, os homens ficavam maravilhados, os inimigos ficavam maravilhados com ele. A multidão ao redor dele eram amigos e inimigos, mas ninguém desgrudava, porque ele é diferente demais. Mandaram os soldados prendê-lo, eles voltaram sem prender, porque não era a hora ainda. E a resposta que eles deram quando perguntaram: por que vocês não trouxeram o homem preso? E eles disseram: ninguém nunca falou como ele falou, porque Jesus falava como ele tem autoridade. A palavra de Jesus é aquela palavra do haja. Quando você vê na Bíblia haja, e havendo, haja luz e houve luz, aquilo era o Verbo, era Cristo, o Verbo encarnado, e que se encarnou, mas aquele Verbo se encarnou. Então, irmão, a imagem perfeita de Deus estava em Jesus.
Quando Filipe, um discípulo de Jesus, ouvindo tantas vezes Jesus falar, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, e Filipe não aguentou e falou: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, eu renuncio a tudo, eu só quero isso, eu entendi, eu quero ver o Pai. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda não me conhecem. Sou tanto tempo com vocês não me conhecem ainda. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo era tudo aquilo que Ele dizia, tudo aquilo que Ele disse que era para fazer, Ele fazia. Jesus não vivia o dilema da nossa alma, de lidar com o velho homem que briga para que nós nos entreguemos ao pecado. Jesus não tem crise, nunca teve. Jesus Cristo não teve problema para enfrentar a cruz, não teve problema para lavar os pés dos discípulos, porque Ele sabia de onde Ele vinha e para onde Ele voltava. Não havia crise em Jesus. Ser como Jesus é ser uma pessoa sem crise na alma. E o Senhor Deus quer comunicar essa paz para o seu coração hoje, independente dos problemas pelos quais você está passando, porque Ele tem poder para fazer isso. Ele é esse transformador. Agora, o que é que Ele está fazendo na nossa vida por meio dos problemas? Ele está nos tornando semelhantes a Cristo. Esse é o alvo. Deus não se agrada das nossas dificuldades, Deus não se agrada dos nossos fracassos, Deus não se agrada quando o mal nos atinge, Ele não se alegra com isso, mas Ele está formando você, para que você seja aquilo que Filipe, na falta de compreensão, queria ao menos ver, e estava diante dele, e ele não estava compreendendo ainda. Ser como Cristo. Ele está disposto a deixar que você passe pelo fogo, se necessário for, para que Ele possa moldar você à imagem de Cristo. 1 Pedro 1, a partir do verso 6, diz o seguinte: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. O fim, a finalidade da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação da sua alma, irmão, não é coisa para acontecer no futuro ou na volta de Jesus. A salvação da sua alma é aquilo que o Espírito de Deus faz na sua vida por meio da palavra, e já começa a transformar você, o seu caráter, fazendo hoje de você uma pessoa mais parecida com Cristo. Essa obra que Cristo está fazendo, isso é salvação. Eu preciso ser salvo, sabe de quem, irmão? Não é do capeta, não. O capeta é fácil. Em nome de Jesus, ele casca fora. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Como é que eu mando Enoque embora em nome de Jesus? Sai, Enoque, em nome de Jesus. Sai, velho homem, em nome de Jesus. Não, mas o Senhor, Ele está forjando em mim, por meio de tudo aquilo que Ele utiliza. Ele me ensina na palavra, Ele me forja por meio dos desafios e sofrimentos e provações, que tem como objetivo que eu seja aprovado, e Ele está me salvando, Ele está promovendo a finalidade máxima, que é a minha salvação, salvação da vossa alma. E ainda diz mais: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Sofrimentos referentes a Cristo. A gente quer ser melhor que Jesus. A gente quer, irmão, isso é do pecado mesmo. A gente quer ser Deus para a gente ser maior que Deus. Isso é semente do inferno plantada que tem ainda nascido. Por quê? Porque
foi previsto na Escritura desde o Gênesis, que o Filho do Homem, Jesus Cristo, haveria de padecer. Os sofrimentos de Jesus, eu nasci no domingo aí, eu li aqui, Isaías 53, falando como a Deus agradou moer o Senhor Jesus. Irmão, sabe o que? Pensa, olha, que palavra é essa? Que expressão é essa? Ao Senhor agradou moê-lo. É muito mais do que socá-lo, é muito mais do que abatê-lo, é muito mais do que feri-lo, é moer. Quando ele derramar a sua alma na morte, é meio poético, mas assim, falando aquela maneira como ele escoou a vida de Jesus, ela se esvaía dele à medida em que ele era torturado e depois crucificado na cruz, e ele derramou a alma na morte, mas Jesus Cristo, é até estranho, um pouco engraçado dizer, que ele nunca deixou de ter fé, que ele é o autor da fé, sabe? Não há um momento, um lance, um lampejo em Jesus de não olhar para o seu alvo. Jesus Cristo encarou a cruz, aquela tortura toda, porque em nenhum momento ele deixou de ver você. Em nenhum momento ele deixou de ver a sua salvação. Esse era o alvo, essa era a promessa. Ele não titubeou, foi por nossa causa, por amor a nós. E alguém que está nesse nível de fé, e aí Jesus colocava todo o seu olhar no Pai. Veja, olha como que funciona. Sem fé, irmão, não funciona. É essa fé inabalável que você precisa ter, essa fé colocada em Cristo, para que no meio das tribulações você entenda que elas fazem parte daquilo que Deus está preparando para você. Você não foi chamado para ser um vencedor apenas aqui, você foi chamado para viver na glória e espelhar de novo uma glória que hoje, ela de vez em quando dá assim um lampejinho na gente, a gente está aí, assim, sendo aperfeiçoado, mas muito longe daquilo que será. Os nossos próprios corpos, irmãos, serão transformados. A Bíblia diz que nós teremos novos corpos, vamos ser transformados. E aqueles irmãos do passado já sabiam do sofrimento de Cristo, e eles mesmos enfrentaram os sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos nem conseguem entender esse negócio. Não dá, um anjo não sabe o que é que está acontecendo com a gente, a salvação que Deus está operando em nós. Então, para a gente voltar um pouco lá no Salmo 73, Salmo 73 tem uma virada, vale a pena a gente abrir aí o Salmo 73, e a gente lê, e a gente vai chegar ao final com esse Salmo. Salmo 73, ele diz bem assim: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quase desviei. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles
e os tem por fonte de que se bebe a largos sorros. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até quando? Até que eu atinei com o fim, até que eu atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A questão aqui, até que eu atinei, até que eu pensei, até que eu considerei, até que eu coloquei a minha cabeça no lugar. Onde foi que eu coloquei minha cabeça no lugar? Quando eu entrei no santuário de Deus, na presença de Deus, quando eu olhei para o Senhor, quando eu pus os meus olhos em Deus, eu consegui compreender a realidade. E a realidade é que o Senhor tem me acompanhado nos meus dias de luta e de tristeza. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Eu tenho a companhia permanente do Senhor, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Eu posso sofrer em nome de Jesus, eu posso perder em nome de Jesus, eu posso adoecer em nome de Jesus, eu posso passar por toda e qualquer provação, porque eu tenho uma promessa eterna, que é muito maior do que qualquer desventura nessa vida. Eu sei, irmão, se você colocar um pouquinho a sua cabeça para pensar, você vai se lembrar que todos os apóstolos que operaram sinais e maravilhas, ressuscitaram mortos, fizeram coisas tremendas em nome do Senhor, cada um deles chegou o dia que morreu. Qual o problema? Você não vai morrer não? Não vai ficar para semente, como se diz? Nós vamos parar de ser ignorantes, irmãos, porque a bem da verdade nós não morremos, nós passamos para a presença do Senhor. O crente, ele simplesmente fecha os olhos nesses dias de tribulação e abre na presença excelsa do Senhor nosso Deus. Pare de ter medo, a sua vida só pode melhorar. Quem é que o povo pensa, o pior que pode acontecer é eu morrer? Para mim o melhor que pode acontecer é eu morrer. Não é que eu estou querendo morrer, não. Eu quero fazer aquilo que Deus tem me dado a fazer. Eu vou fazer o melhor da minha vida enquanto eu tiver fôlego. Se eu estiver lá na cama, lá, os braços bem entrevados, alguém traz um celular aqui, põe aqui que eu vou gravar um vídeo, um áudio, vou mandar para alguém falar que Jesus te ama. Até o dia que eu morrer, entortar toda na cama, saindo alguma coisa, vou falar com o rosto da rama. A maioria pode rir da minha maneira de dizer, mas o Espírito Santo pode usar aqui de salvar alguém. Não me interessa, eu quero viver o meu último suspiro na presença do Senhor. Não quero ficar reclamando. É interessante, eu gosto de, assim, o fato de eu estar aqui na igreja há muitos anos é interessante para mim, sabe por quê?
porque vocês conhecem a minha vida. Tem gente aqui que já me viu em dias muito difíceis, passar por tribulações tremendas. Tem gente aqui que conhece. E eu conheço vocês, e eu sei que a vida de vocês não está fácil. Eu sei a luta que é, mas eu estou dizendo para vocês, e nós podemos dizer uns para os outros, eu estou com o microfone na mão, mas no olhar você me diz que você crê no autor e consumador da sua fé, e que você não vai esmorecer por causa dos problemas, e que os problemas não são capazes de tirar você da presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Os teus problemas não te separam do amor de Cristo. A falta de fé te atrapalha no relacionamento com Ele. Mas se a sua fé for colocada em Cristo, você vai ver as circunstâncias de outra maneira. Então, até que eu atinei, até que eu coloquei os olhos em Cristo, até que eu coloquei os olhos na eternidade, eu fiquei como um embrutecido. Mas quando eu coloquei os olhos em Cristo, a coisa mudou. A fé, irmão, gera esperança. Quando você tem fé, você tem esperança. E se você tem esperança, você vai agir em amor. E essa fé também, que é aquele escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno. E fé em quê? Fé na onisciência de Deus. Deus sabe por quê. Eu posso não saber por que eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus sabe, e eu tenho fé no caráter dele. Eu estou sofrendo, Deus sabe por quê, e não é por maldade de Deus. Deus é bom, e o sofrimento não vai ser aquilo que vai me destruir, vai destruir minha fé no Senhor. E eu sei que o propósito que Ele tem de me fazer semelhante a Cristo vai se cumprir totalmente, porque essa não é obra minha, é obra dele. E Ele diz, e a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa esperança é nele, irmão. A gente pode ser derrotado do jeito que for, mas o nosso Senhor não é derrotado, e Ele aplica a vitória dele na nossa vida. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, não em nós. Por mais que você tenha já tomado bomba nessa questão de ter fé no Senhor no meio dos problemas, saiba que Deus não mudou, e Ele está te dando a oportunidade hoje de confiar nele mais uma vez e de viver sua vida na presença de Deus, se tornando dia após dia alguém mais parecido com Cristo Jesus. Vamos orar? Você pode ficar de pé no seu lugar e falar com Deus: Senhor, vou encarar os problemas de outra forma agora, Senhor. Não vou ignorar os problemas, não vou ignorar o sofrimento, não vou ignorar a falta que ainda existe, não vou ignorar que ainda não alcancei. Aliás, eu vou orar para que eu alcance, eu vou orar para que a vontade do Senhor, e eu acredito na boa vontade do Senhor, o Senhor vai me abençoar, mas eu não vou blasfemar com o Senhor, não vou brigar com o Senhor, porque as coisas ainda não aconteceram na minha vida, porque esse ainda é muito pouco tempo. A eternidade eu tenho toda pela frente na presença do Senhor, e o Senhor sabe o tempo e o modo de agir na minha vida. Eu estou hoje renunciando a esse pecado, irmão, e eu creio que esse pecado aí, vai tirar uma barreira. Tem coisa que Deus quer te abençoar, mas essa briga sua aí com Deus aí está impedindo. Mas o Senhor está tirando isso do seu coração hoje, em nome de Jesus. Está te dando uma nova fé, uma fé renovada por essa palavra que você recebeu hoje. E você vai sair daqui mais confiante no Senhor, enfrentando os problemas sem dúvidas, porque você não duvida do caráter, do propósito e do poder de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. O Senhor está acima de todas as coisas, acima dos céus, os céus o Senhor que fez. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque não é sem propósito que nós passamos por tribulações. E o Senhor não faz gosto nenhum de que vê a gente passando por sofrimentos e tribulações. Mas os sofrimentos e as tribulações cumprem um papel e têm um propósito na vida de todos nós. O Senhor Deus opera para fazer de nós pessoas semelhantes a Cristo. Nós queremos ser parecidos com o Senhor Jesus. Quem dera hoje
nós fôssemos parecidos com o Senhor. Quem dera, ó Senhor, nós suplicamos que o Espírito do Senhor complete a obra. Eu sei que é isso que o Espírito do Senhor está fazendo, está nos dando poder, está nos dando poder para viver uma vida que nós não somos dignos dela, está nos dando poder para viver, ó Deus, como filhos amados de Deus, está nos dando poder para vencer o pecado, ó Deus, dia após dia. Socorre a nossa alma. Como Pedro gritou naquele dia, também nós clamamos: salva-nos, Senhor. E obrigado, porque nós, quando oramos, temos a convicção de que se pedirmos alguma coisa conforme a tua vontade, o Senhor faz. E a tua vontade foi nos salvar desde o princípio. Ó Deus, então o Senhor vai salvar aquele que está clamando, Senhor Deus, por uma mente renovada, por uma mente alegre, por uma mente que frutifica essa alegria que procede do Espírito. A alegria do Senhor é a vossa força. Ó Deus, nós cremos que o Senhor quer nos dar alegria, tirando, Senhor Deus, essas nuvens da nossa frente, tirando a venda dos nossos olhos e nos dando a oportunidade de ver os céus abertos. Como Estevão viu no meio das pedradas, ele viu os céus abertos. Assim nós, ó Deus, possamos pela fé vislumbrar que será completada a obra do Senhor na nossa vida, e nós não vamos perecer, mas vamos vencer para a glória do Senhor. Eu peço essa restauração, essa renovação, essa bênção sobre a nossa vida, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estar hoje na tua casa, de orar e de buscar o Senhor. Te adoramos, Senhor, te agradecemos por esse tempo de restauração e pedimos que o Senhor nos dê essa graça de viver, ó Deus, de cabeça erguida para o louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, te faça olhar para cima, olhar para Cristo, que Cristo seja a lente, né? E você veja as circunstâncias e os problemas através de Deus.